Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui. Gostaria de parabenizar a organização do evento, maravilhosa. As palestras também excelentes, excepcionais. Eu estou muito feliz de estar aqui. Algumas pessoas eu já tive a oportunidade de conhecer. Esse ambiente aí da impermeabilização assim não é o nosso dia a dia exatamente, né? A nossa vocação da nossa empresa é trabalhar com reforços sintéticos, né, de materiais cimentícios. É isso que a gente faz há 20 anos, né? E por conta da nossa experiência, da nossa vivência nesse mercado, né, nós tivemos a oportunidade de realizar, de participar de algumas obras que nos trouxeram, né, então até esse ambiente aí, esse segmento da construção civil voltada para a impermeabilização. Estou aprendendo aí com vocês, aprendi muito aqui nas palestras anteriores e feliz de compartilhar o que a gente aprendeu também nesses últimos anos aí que a gente tem trabalhado aí nesse segmento. Tá aqui. Então, assim, a nossa apresentação aqui vai tratar deste tópico, deste tema. É contrapiso reforçado para sistemas de impermeabilização com manta asfáltica. Tá? Então, é basicamente disto que vamos falar. Mas, para chegarmos aqui, né, tem uma historinha. Nós, até 2014, 2015, nós só atuávamos em obras industriais, né, reforçando com esses materiais, ou alguns desses materiais, concreto para piso industrial. Esse, na verdade, é o nosso dia a dia. Mas, a partir de 2014, 2015, a gente começou a participar de obras que as construtoras começaram a nos chamar para ajudá-los a desenvolver uma solução para o contrapiso que protege a manta acústica, em função da norma de desempenho que foi publicada, acho que em 2014, se não estou enganado. Em função da necessidade deles passarem a usar a manta acústica, né, precisou-se trabalhar melhor o contrapiso que protege essa manta acústica. Inicialmente, as construtoras começaram a utilizar, para reforçar esse contrapiso, tela pop, enfim, tela de galinheiro, se usava o que tinha, né? E é necessário, de fato, reforçar esse contrapiso, né, porque, como esse contrapiso ele fica sobre uma manta que deforma, né, o contrapiso deforma. Então, a gente não está falando só de retração. O problema desse contrapiso não é somente a retração. Até porque, geralmente, se usa uma argamassa farofa socada, que não tem tanto problema assim de retração. Mas o problema é que essa manta acústica ela trabalha para ter o efeito acústico. E, por consequência, esse contrapiso também trabalha. Então, a gente está falando realmente de uma deformação, né, de um esforço mecânico, que esse contrapiso precisa de fato, resistir. Inicialmente, as construtoras começaram a usar algum tipo de armação, né, até que fomos chamados numa obra para apresentar, para discutir, para debater a utilização de fibras sintéticas, né, fibras de polipropileno, microfibra, macrofibra, que esse aqui é o nosso dia a dia, né, como uma alternativa de reforço para esse contrapiso, né, tirar a tela soldada e introduzir esse tipo de reforço. E foi aí que a gente começou nesse segmento, né, de contrapiso, de reforço do contrapiso. Depois nós sentimos a necessidade também de trabalhar com telas em fibra de vidro, álcali resistentes, né, e em função dessa experiência do contrapiso reforçado da manta que protege a manta acústica, né, teve um dia que uma construtora que já usava esses materiais no contrapiso da manta acústica nos chamou e questionou assim: por que eu não posso usar esses produtos de reforço no contrapiso que protege, né, a manta asfáltica? Né? A gente falou: olha, faz sentido o questionamento, né? Por que não? E aí, então, que a gente começou a trabalhar nesse segmento dessa proteção mecânica da manta asfáltica, utilizando esse tipo de reforços, né? As fibras, as microfibras, as macrofibras e as telas em fibra de vidro. Tá? Então, basicamente, esse foi o nosso histórico,
né, as nossas experiências que nos trouxeram até esse segmento. Nós não somos projetistas de sistemas de impermeabilização e nem aplicadores. Nosso negócio, realmente, nosso objeto de estudo são os reforços sintéticos, né, desse tipo de material cimentício. Também cabe dizer, e eu acho que para quem trabalha com o projeto é importante saber disso, eu trabalho com fibras desde 2000, né? E tudo que foi feito no Brasil de 2000, porque começou no Brasil começou a se utilizar esse tipo de material em 2000 mais ou menos, 99, 2000. Tudo que se fez desse ano de 2000 até 2021 foi tudo na garra, foi tudo na tentativa e erro, foi tudo na base da experimentação. Ainda tem algumas normas internacionais, uma ou outra que dava e a gente se baseava, mas precárias também, porque, na verdade, esse assunto fibras para materiais cimentícios, nós, no Brasil, não estamos assim tão descolados do que acontece no mundo. Nós estamos junto com o que acontece no mundo, e em algumas situações até somos vanguarda. Então, assim, tudo que foi feito até 2021 foi na tentativa e erro mesmo, acertando, errando, experimentando, trocando, substituindo, avaliando, criticando, né? Mas, em 2021, foram publicadas 6 normas técnicas simultâneas, todas elas na mesma data de edição do documento, né? Se eu não estou enganado, foi em fevereiro de 2021. Né, porque são normas que umas chamam as outras, por isso que elas foram publicadas no mesmo dia. Né, foi um trabalho muito grande, né, muitas pessoas, dezenas de pessoas que militam no segmento de reforços, de materiais cimentícios, que trabalharam para desenvolver cada um desses documentos, simultaneamente. Né. Então, em fevereiro de 2021, a ABNT publicou essas normas. Né? Então, hoje, graças a Deus, tudo que é feito no Brasil, com fibras de polipropileno como reforço, estão respaldados por normas técnicas ABNT. Tá? Então, nós temos normas de projeto de concreto reforçado com fibra, controle de qualidade de concreto reforçado com fibras. Nós temos 2 normas de ensaios de laboratório que medem o desempenho de concreto reforçado com fibra e que mede também o controle de qualidade do concreto reforçado com fibra. E temos 2 normas do produto propriamente dito, né? Fibras poliméricas e de fibras de vidro. Então, hoje, quem se interessar pelo assunto, né, tem condições de, estudando essas normas, especificar adequadamente esses produtos. Tá? Foi uma evolução assim muito grande e que demorou 20 anos para chegarmos nesse ponto. Eu gostaria de salientar, é claro que nós estamos com um stand aí, a gente já conversou com muita gente também e sabemos, né, que para alguns o que a gente vai falar aqui não é novidade, já é praticado, né? Para outros talvez seja novidade. Mas, mesmo para aqueles que utilizam as fibras, né, inicialmente eu vou falar das fibras, depois um pouquinho das telas, tá? Mesmo para aqueles que utilizam fibras, algumas coisas ainda não são assim conhecimento disseminado no nosso segmento, né, que eu gostaria de chamar a atenção. Existe muita diferença entre as microfibras, e a principal motivador da diferença é o diâmetro. Como as microfibras elas são muito pequenas, o diâmetro é muito pequeno, a olho nu a gente não percebe a diferença que existe entre elas. Mas existe muita diferença, uma pequena variação no diâmetro da fibra muda completamente a quantidade de filamentos por quilo. Ou fio equivalente, que foi uma propriedade que nós inserimos na norma do produto fibras poliméricas. Além disso, também, infelizmente, nas especificações de microfibra hoje, de maneira geral, não se fala da resistência do fio. É impressionante, mas não se fala. Né? Eu posso ter fibras de polipropileno que foram originadas de um fio, porque a fibra nada mais é do que o fio cortado. Né? Eu posso ter fibras de polipropileno originadas de fios cujas resistências à tração são completamente diferentes uma das outras.
né? E, infelizmente, essa propriedade técnica, a resistência à tração, ela raramente ou nunca aparece nas especificações. Então, eu gostaria aqui de fazer uma comparação de 2 produtos nossos. Tá? Tem esse produto nosso aqui, que nós chamamos de HT, e aquele outro lá que nós chamamos de ST. Indo direto ao ponto, qual que é a diferença? A primeira diferença aqui é o diâmetro. Tá? Nós temos aqui 12 micra de diâmetro, e na outra nós temos 26 micra de diâmetro. A olho nu, a gente não consegue perceber. De 12 para 26, não vê nada, não percebe nada. Mas, olha só o efeito na frequência de fibras, ou seja, no número de fibras por quilo. Dessa aqui, nós temos 810 milhões de fibras por quilo, tá? E na outra, nós temos 175 milhões de fibras por quilo. Então, assim, quando a gente fala assim, eu utilizei 600 gramas por metro cúbico, que é uma dosagem meio mítica, se utiliza de maneira geral no mercado, né? 600 gramas por metro cúbico. Eu vou fazer o cálculo com 1 quilo por metro cúbico, que é mais fácil o raciocínio. Então, assim, eu vou utilizar 1 quilo por metro cúbico. De uma fibra, eu estou inserindo 810 milhões por metro cúbico, se eu estou inserindo 1 quilo. Da outra fibra, eu estou inserindo 175 milhões. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver quando a gente... Eu gosto muito de usar um termo que chama quantidade de reforço. A dosagem é a mesma, 1 quilo por metro cúbico. Então, é a mesma coisa. A dosagem é a mesma. A quantidade de reforço não é a mesma. E isso muda tudo. Muda drasticamente o desempenho do produto, né? Quando se espera dele o reforço ao qual ele está destinado. Essa é a função da fibra. A gente percebe essa diferença no abatimento, no caso do concreto, né? Essa fibra aqui, ela afeta mais o abatimento. Por quê? Porque tem mais fibra segurando o concreto quando a gente saca o tronco de cone. Aquela lá quase não afeta o abatimento, porque tem pouca fibra. E, infelizmente, muitas vezes, a concreteira, não sei se tem algum concreteiro aqui, muitas vezes a concreteira acha que aquela é melhor porque ela afeta menos o abatimento. E é para lá que ela vai. Só que a melhor é essa. Em termos de quantidade de reforço, essa aqui é a melhor. Então, nós já ficamos de fora de obra por conta desse entendimento bizarro. Mas acontece. Outra questão, que a nova, uma das 6 normas que eu citei anteriormente, ela fala sobre o fio equivalente. O que é o fio equivalente? Fio equivalente é um parâmetro imaginário, né, que, se fosse possível colar uma fibra atrás da outra, nós teríamos o fio equivalente. Dessa fibra aqui, nós temos 9.720 quilômetros. 9.720 quilômetros por quilo de produto. A outra, nós temos 2.070 quilômetros por quilo. É uma outra forma de entender a quantidade de reforço. Certo? Então, assim, muito cuidado quando especificarmos, né, as microfibras como reforço, porque, infelizmente, assim, quando eu comecei nesse segmento em 2000, a dosagem ela representava a quantidade de reforço, porque a gente tinha 2, 3 produtos no mercado que eram parecidos, então a dosagem era algo que representava, de fato, a quantidade de reforço. Hoje não é mais a dosagem pura e simplesmente, ela não representa mais essa quantidade de reforço. A gente precisa atrelar outros parâmetros, como o diâmetro, número de fibras por quilo, o fio equivalente, para a gente ter uma clareza maior desse importante parâmetro, que é a quantidade de reforço. Outra questão que eu queria chamar a atenção também, e que eu estava comentando com alguns amigos aí fora, que engenheiro civil não gosta muito de química, né? Nada de química, né? Então, assim, só isso. Me empolguei aqui. Queria chamar a atenção que existem disponível no mercado fibras de poliéster, feitas a partir da reciclagem das garrafas PET de refrigerante. E o poliéster ele sofre hidrólise.
tá? Ele degrada no ambiente alcalino. Ele sofre hidrólise no ambiente alcalino. Então, o cimento ele degrada a fibra de poliéster. E a gente encontra com muita facilidade fibra de poliéster no mercado. Isso serve para as telas de poliéster também, que não tem uma proteção devida. Tá? Degrada. O poliéster, em contato com o cimento, degrada. Rápido. Muito rapidamente. E aqui são umas imagens, tá? Que mostra aqui uma fibra de poliéster, no máximo 150, algumas fotos são com 100 dias, outras fotos com 150 dias, após serem inseridas numa matriz cimentícia. Tá? A gente vê assim a fibra de poliéster totalmente degradada. Tá? Então, assim, muito cuidado ao trabalhar com poliéster em contato com o material cimentício. Eu sei que existem poliéster, telas de poliéster que têm um tratamento, um revestimento, ok. Se esse revestimento está preparado para isso, ok. Tá? Mas o poliéster simples, que é derivado, mesmo o poliéster virgem, a questão que eu falei sobre o PET reciclado, o problema não é o PET, não é o reciclado. Tá? O problema é que é poliéster. Poliéster virgem também degrada da mesma forma. Tá bom? Poxa, mas eu não consigo ver nem o diâmetro, distinguir nem o diâmetro de uma microfibra para outra, o que dirá o poliéster do polipropileno. Eu que trabalho com isso há 20 anos, eu também não tenho a menor ideia, olhando, se é polipropileno ou se é poliéster. Mas tem uma dica. O polipropileno flutua, quando colocado na água, e o poliéster afunda. Então, sugestão, chegou fibra na obra, microfibra ou macrofibra, não interessa, coloca num copinho d'água, se afundar, amigo, é cilada. Provavelmente. Tá? Aqui algumas fotos de microfibras inseridas numa argamassa seca, farofa. Eu vou dar uma acelerada, porque já devem faltar, acho que 3 minutos. 2? 3. Macrofibra também, inserida numa material farofa, argamassa seca, farofa. Tá? Aqui a forma como as fibras são apresentadas, são fornecidas, mistura tanto em argamassadeira como em betoneira. A mistura é fácil. Os produtos têm um aditivo especial na superfície que facilita a dispersão. Aqui um pouquinho também que falar sobre as telas em fibra de vidro, que a gente utiliza para reforços pontuais, tá? Geralmente em quinas, tá? Geralmente no centro da espessura do contrapiso. Né? Aqui é um outro esquema de reforço pontual em quinas. Né? E também a junta, que a gente sempre especifica a junta, para evitar assim, uma fissura fora do lugar. Aqui nós temos as telas em diferentes aberturas de malha, está mais aberta e mais fechada. Aqui as fotos estão meio de ponta cabeça, tá? Mas aqui é só para mostrar. Aqui não é, no caso, com manta, aqui é uma obra com manta acústica, tá? Mas é para mostrar aqui a tela de fibra de vidro no meio da camada do contrapiso. Um contrapiso bastante espesso, né? E sempre nos cantos vivos, que a gente especifica a utilização de mantas de telas em fibra de vidro. Essa tela de fibra de vidro ela é álcali resistente, ela tem um revestimento que a protege do cimento. A gente sempre sugere também no contrapiso executar junta, uma junta simples, feita dessa forma, com a régua de sarrafo, de sarrafiar, com a colher de pedreiro. Tá? Cura, a gente especifica também, sugere o cliente sempre utilizar, fazer cura úmida, de preferência. Tá? Aqui o acabamento, quando se utiliza a macrofibra, ela pode ficar alguns fiapos aparentes, né? Porque aqui não tem aquele acabamento com bambolê, né? Aqui é só o socado mesmo, só sarrafiado, e a microfibra fica com acabamento melhor. Aqui alguns cases, então, né? Tem 5 cases, eu vou passar aqui rapidamente. Esse aqui é um case de um sistema de impermeabilização que a gente foi chamado no começo da obra, a gente pôde discutir com bastante calma, né, a solução que a gente propôs na época. Tá? Aqui é um sistema de regularização, impermeabilização, isolamento térmico e a proteção mecânica armada. Inicialmente, o cliente tinha especificado em projeto essa proteção com armadura, né, e foi a primeira obra que a gente teve a oportunidade de tirar, substituir essa armadura pelos reforços, né, com a microfibra e com as telas em fibra de vidro. Foi a primeira oportunidade que nós tivemos aí nesse segmento especificamente.
Depois, aqui teve uma outra oportunidade, uma laje de periferia, estacionamento para carros, né, onde nós também discutimos com a construtora a nossa solução, o reforço do contrapiso farofa também socado, com telas e fibra de vidro e as microfibras, né, as telas pontualmente, apenas um reforço pontual nesses pontos verdes, né, e a microfibra em toda a massa dessa área, dessa laje térrea de periferia. Aqui uma obra também importante para nós, porque o propósito da laje de cobertura foi alterado, né? A construtora resolveu aqui fazer uma academia, não estava previsto isso, por conta da academia tiveram que colocar também, além da manta, que já estava especificada, obviamente, né, por ser uma cobertura, mas tiveram que colocar também uma manta acústica, né, e nós entramos com a nossa solução, né, desse contrapiso, também com as microfibras, com as telas em fibra de vidro, conjuntas. Aqui um último case que eu vou mostrar para vocês, né, tinha aqui uma proteção mecânica dessa argamassa pobre, né, com geotêxtil também. A construtora retirou toda essa proteção mecânica e foi feito, né, uma proteção mecânica, vamos dizer assim, definitiva, também com essa solução que nós apresentamos. Aqui um exemplo das telas posicionadas nos cantos vivos, como eu falei anteriormente. Aqui uma solução que tinha aqui, então, o sistema executado, né, a manta de impermeabilização, a lona plástica, geotêxtil, uma outra camada de lona e o contrapiso flutuante, né? E aqui um exemplo aqui da aplicação, né, da execução aí desse contrapiso farofa, tá? Então, basicamente é isso. Nós estamos com o stand aqui, quem quiser trocar mais alguma ideia, fazer algum tipo de questionamento, aí nós estamos à disposição.